o ministério profético, Antigo e Novo Testamento. Quando falamos em profetas, falamos em homens que tinham uma relação direta com o Deus Criador dos céus e da terra. Quando falamos em profetas, pensamos em homens que tinham contato, recebiam de Deus o privilégio, a outorga de falarem em nome de Deus, de receberem do próprio Deus em seus corações a palavra revelada, a palavra falada por Deus aos seus corações. Então, nesse novo programa, queremos trazer um tema diferente, o ministério profético no Antigo e no Novo Testamento. Quem eram esses homens? Quando começou os seus ministérios? Quais eram suas características? Esse ministério continua ativo para a Igreja de Cristo no Novo Testamento? E um outro detalhe, os que hoje se auto-intitulam profetas têm características de profetas como os profetas bíblicos? Essas e outras perguntas vamos, debaixo da vontade de Deus e fazendo uma análise bíblica coerente, tentar responder da melhor forma para os queridos irmãos. Antes de iniciarmos, gostaríamos de iniciar de uma forma diferente com uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nesta hora te agradeço, Senhor, pela oportunidade de cada programa, Senhor, que possa abençoar as vidas que estão ouvindo. Ó, Senhor, não é um programa talvez para sábios, mas para pessoas de coração aberto, de coração e mente humildes, dispostos a aprender intelectualmente, espiritualmente, que o Senhor possa entrar nesses lares, Senhor, através da Tua palavra. Alcança pessoas sábias e pessoas leigas, aqueles que se dizem, o que se acham, o que se veem profetas, que eles possam parar para refletir um pouco sobre este ministério, Senhor, mas também desperta através desse estudo, desta palavra amiga, ó Senhor, desperta para que outros tenham desejo de serem usados por Ti neste ministério tão lindo na Tua palavra. Abençoa cada um dos que até aqui estarão conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada um dos ouvintes nesta hora. Amém. Queridos, quando falamos no ministério profético, eu preciso dizer para você que Deus instituiu este ministério. Abramos as nossas Bíblias para iniciarmos no livro o qual escreveu o profeta, olha, falando de profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 25. O Senhor Deus, falando através da boca do profeta Jeremias, diz assim, Jeremias 7, versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Vejam que coisa sensacional Deus está dizendo através do profeta Jeremias, que desde o dia que ele tirou o povo, a nação de Israel, de lá da escravidão do Egito, até os dias de hoje, no caso até os dias de Jeremias, Deus madrugou enviando profetas. Quando nós lemos também, vamos dar um giro, vamos dar um pulo séculos à frente, segunda epístola a qual escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Segunda epístola de Pedro, sucedendo agora Jeremias 7, 25, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia
nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Vou reler. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, separados de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluias. Queridos e amados, vejam que coisa clara. Jeremias, usado por Deus, diz que o Senhor, desde o Egito, quando tirou o seu povo da escravidão, até os dias de Jeremias, isso mais de 1000 anos, madrugou enviando e instituindo o ministério profético. Quando a gente chega no livro de Pedro, viajamos no tempo mais 1000 anos à frente, e Pedro vai nos dizer que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação humana, e nem foi fruto da vontade humana, mas que Deus, pelo seu Espírito Santo, inspirou os seus profetas. Que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos, ainda antes de dar nome, quando nós chegamos em Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz que não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Que coisa! Deus está dizendo que a comunhão dele com esses homens é tão grande, é tão profunda, é tão marcante, que ele não faria nada sem antes usar esses homens para revelar ao seu povo quais e qual eram a sua vontade para o seu povo. Então, dentro dessa perspectiva, já observamos que profeta não é ninguém comum. Profeta é homem separado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo para falar a vontade de Deus. Que homens eram esses? O termo profeta do hebraico, algumas palavrinhas como nabi, aquele que ferve com a inspiração divina. Profeta é aquele que arde com a palavra do Senhor dentro de si. Deus coloca através do Espírito Santo a palavra inspirada. Deus, assim, colocando em termos escriturísticos, Deus colocava essa palavra pelo Espírito Santo nesses homens. Eles profetizavam e muitos escreviam aquilo que profetizavam depois, para ficar de registro para a nação de Israel e para as demais gerações que viriam. Assim como nós hoje temos a oportunidade de lermos do Gênesis a Malaquias, de Mateus ao Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, debaixo desse ministério tão lindo. Profeta é o mesmo que vidente. O lugar que esses homens ocupam na história do povo de Deus é um lugar imprescindível. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros, os salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel. Mas, pelo que eu observo, pelo que eu entendo, pelo que eu interpreto, a exegese da Bíblia Sagrada, nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história de redenção. Os profetas exerceram consideravelmente influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica: a Torá, os profetas e os escritos. Você vai ver isso em Lucas 24, Evangelho de São Lucas 24, versículo 44. E depois de um tempo, os teólogos dividiram como profetas maiores aqueles que escreveram um número maior de livros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e profetas menores que escreveram 3 capítulos, 2, um único capítulo como Obadias, 2 capítulos como Joel, e 3 como Abacuque, profetas menores. Então vamos lá, profeta, videntes. Você vai ter também o substantivo roé, que é o substantivo
que vai dar o nome hebraico para vidente, Roé, R-O, um tracinho E-H, substantivo que quer dizer vidente em português. Indica a capacidade especial de ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. Veja que homens que estavam tão ligados, tão inteirados, tão subordinados, tão próximos da vontade seletiva do nosso Deus, que falavam em nome de Deus. E isso ficava escrito para se cumprir para aquela nação de Israel, para se cumprir para os povos vindouros e também para se cumprir nos tempos futuros, nos últimos dias, nos nossos dias. Então a Bíblia está cheia desses profetas. A Bíblia vai nos contar no livro de Êxodo que Deus levanta o irmão de Moisés, Arão, como o primeiro sacerdote da história de Israel. E de Arão surgiria uma linhagem sacerdotal. E quem eram os sacerdotes? Qual é a diferença entre profeta e sacerdote? O sacerdote se inteirava de levar a vontade do povo para Deus, pegar o pecado do povo, fazer sacrifícios pelo pecado do povo e apresentar isso a Deus de forma clara. Apresentar isso a Deus através desse sacrifício, imolação de animais, e eram usados por Deus dessa forma, vinham de linhagens. Só que o profeta não. O profeta era escolhido não de linhagem, era escolhido pelo próprio Deus. Aí vamos ter profetas tirados de palácios, como Moisés, que se tornou profeta, vamos falar nesse instante. Você vai ter profetas tirados de palácio, como Isaías, que era primo de um rei. Você vai ter Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, que eram de classe nobre e real. Você vai ter Ezequiel, filho de sacerdote, um homem de uma linhagem sacerdotal pura. Mas você também, como profeta, Ezequiel, ele sai do nada. Não há linhagem profética na vida de Ezequiel, porque o pai dele não era profeta, era sacerdote. Deus vai tirar profetas de trás das malhadas do boi, como Amós. Deus vai tirar profeta de trás dos cavalos, como Eliseu, que nós vamos ver, um profeta marcante. E esses homens eram chamados por Deus, independente da sua cultura linguística, independente da sua educação. Deus levantava esses homens para abençoar o seu povo. E eu quero, de forma clara, traçar um pouco sobre o ministério profético, de Gênesis a Apocalipse, com algumas referências. Então, o profeta, do hebraico Roé, ou Roé, que significa vidente, aquele que tem a capacidade de estar na dimensão espiritual, interagindo com a vontade de Deus, inspirado pelo Espírito Santo e prevendo o futuro e o presente da nação e dias melhores. Também falei que profeta do hebraico, o termo em si, profecia, massa, profecia ou oráculo, massa ou revelação, resposta. Então a profecia pode vir como resposta de Deus para o seu povo e para a humanidade. Também falei de Nabi, em hebraico, que é aquele que ferve. O profeta, para nós que somos pentecostais, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, aquela que cultiva desde 2011, com os seus fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wing, esse ministério debaixo do Espírito Santo do Senhor. E nós, como pentecostais, acreditamos na profecia, acreditamos nos profetas de Deus. Mas vamos deixar isso para quando entrarmos no Novo Testamento. Profetas, para que Deus enviava esses homens? Esses homens eram enviados para restaurar a nação de Israel. Se nós formos lá no Antigo Testamento, no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós vamos ver um profeta. Antes disso, eu quero te dizer que a primeira profecia na Bíblia, o primeiro prognóstico, vaticinação, o primeiro a mostrar-se profeta para mostrar o futuro, é ninguém menos do que o nosso Deus, aquele que é dono do tempo, que é dono do espaço, que é dono da onisciência. Deus
O nosso Senhor vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Adão peca, e Adão para nós crentes, e Jesus corrobora isso em seus escritos, em sua biografia. Adão não é um ser místico, um ser figurativo, um ser lendário, como alguns tentam nos esforçar. Não, a Bíblia nos apresenta Adão como a figura do primeiro homem criado. Após o pecado de Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor Deus diz assim: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse era ninguém menos do que o nosso grande Senhor Jesus Cristo, que viria de mulher e esmagaria as obras do diabo para sempre. Deus, através de Abraão, Deus chega para Abraão também em Gênesis e diz a Abraão, capítulo 15, que o povo de Abraão, a nação que nasceria de Abraão, seria escrava 400 anos e não foi diferente. Abraão vai ter o filho Isaac, Isaac vai ter os seus filhos Jacó e Esaú, e Jacó vai ter 12 filhos e uma filha, e esses filhos de Jacó, depois que José é levado para o Egito, por uma seca no Egito, é levado para o Egito. Eles vão ficar 400 anos no Egito, cumprindo a profecia bíblica dada pelo Senhor Deus, o primeiro grande profeta, creiam nisso, e vem se cumprir literalmente, findando-se com a saída do povo através de Moisés. Moisés, um dos maiores profetas de todos os tempos. Moisés, o profeta mais respeitado do povo judeu e também para os islâmicos até certo ponto. O Moisés, o grande legislador. A Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 18 de Deuteronômio que Moisés também era profeta. E Moisés profetizou a vinda de Cristo. Moisés disse em Gênesis 18 que viria um profeta, que a alma que não ouvisse aquele profeta morreria. Moisés estava falando de Cristo. Moisés também vai dizer em um determinado trecho de Deuteronômio 28, que se o povo não ouvisse, não atentasse para os mandamentos de Deus, seriam levados cativos pela nação do norte, pela Babilônia. E eles desobedeceram e anos depois foram levados cativos pela Babilônia. Veja que coisa de Deus. Quase 1000 anos depois, são levados cativos pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, cumprindo aquilo que Moisés profetizou. Moisés, vendo o futuro, e só Deus poderia mostrar isso, fala-nos de um livro da vida. Moisés disse: Senhor, eu prefiro que o Senhor me mate, arrisca o meu nome, Senhor, do livro da vida. E veja que João vai nos falar lá à frente, no Apocalipse, o último livro da Bíblia, sobre este livro da vida. Então, quais eram as características dos profetas? Vamos ver em Reis, capítulo 7. Antes disso, a Bíblia nos fala do primeiro profeta. O primeiro profeta propriamente dito, depois dessa classe, depois de Deus profetizar em Gênesis, depois de Moisés, como falamos em Deuteronômio, como falamos em Deuteronômio 18 e 28, vamos ter o primeiro grande profeta, que é o profeta Samuel. Samuel vai surgir como profeta num período, numa época em que não existia profeta em Israel. Eli era sacerdote, só que a Bíblia diz que Deus levanta Samuel de tal forma que o povo diz e percebe que Deus levantou um profeta dentre eles. Está nos primeiros capítulos, entre o capítulo 2 e 3 de primeiro livro de Samuel. Ele é levantado como profeta com visões de Deus. E Samuel, ele erige um tipo de escola de profetas. Ele coordena um tipo de escola profética. Depois disso, vamos ver um homem usado por Deus, chamado Rei Davi. Esse homem, ele vai dizer que o túmulo de Cristo seria um túmulo novo, um túmulo nunca usado. José de Arimateia coloca Cristo 1000 anos, mais de 1000 anos depois, num túmulo novo.
1030 anos aproximadamente depois, ele vai dizer que Deus não deixaria o corpo de Cristo lá para sempre, mas tiraria. Deus fez isso, não deixou, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele vai dizer, assenta-te o meu Senhor ao lado do meu Senhor, falando de Deus. Então Davi, tem várias outras passagens que eu poderia citar. Davi, ele é além de rei, além de poeta, além de compositor, cantor, Davi, criador de instrumento, como diz o livro de Amós, Davi também é profeta, foi profeta do Senhor. Depois de Davi, eu quero falar de um grande profeta, chamado Elias, aquele que é considerado um dos maiores profetas na nação de Israel. Este homem é elegido na nação de Israel para restaurar o seu rei, o rei Acabe, casado com a sacerdotisa de Baal e de Azera, Jezabel, uma figura maligna, uma figura da prostituição espiritual, da idolatria, e Deus condena todo tipo de idolatria, todo tipo de inclinação à imagem de escultura. É tanto que o grande primeiro mandamento é: não adorarás a outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não te inclinarás para ela como se fossem deuses. E Elias é levantado contra toda espécie de idolatria. Esse mesmo Elias, vamos ver lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz assim, versículo 1: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe o rei: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Que maravilhas! Profeta era homem que era ousado, revestido de autoridade, e era guiado por Deus. Veja que diferente do sacerdote, que precisava estar dentro de toda uma liturgia. Até hoje é assim. O sacerdote precisa estar de paletó, de gravata. O sacerdote naquela época precisava estar de filactérios, de roupas com efode, com toda uma apresentação, com todo um aparato. E profeta não. Elias se vestia de vestes rústicas. Elias se vestia de pelo de camelo, se alimentava de mel silvestre. Elias era um homem, talvez para os nossos padrões atual, fora da moda. Elias era um homem que não vestia as roupas que os profetas atuais querem vestir, sapato de couro, sapato brilhante. Elias não precisava estar nos melhores hotéis, com toalhas confeccionadas por seu nome. Elias não precisava de salário exorbitantes para trazer e entregar a profecia, a palavra de Deus. Não, Elias, ele chegou a ser alimentado por corvos. Pense o que é um profeta estar debaixo da vontade de Deus. E um dia, essa Jezabel, ela domina o rei Acabe. Jezabel, que era a profetisa de Baal, Deus dela e da sua nação, Filisteia e de outros, estava sufocando a nação de Israel, impulsionando o povo à idolatria. E Deus agora levanta Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus. Para você ter ideia da importância de Elias, a nação de Israel tem uma estátua grande, não para adorar, porque ele sabe que Deus condena a idolatria, mas um memorial, que ali naquela cidade viveu um homem que pronunciava a vontade de Deus contra o pecado. E quando estava no ápice, Elias, chamado, escolhido por Deus, esse homem que foi usado para ressuscitar mortos, para fazer multiplicar a farinha na panela, esse homem que com a autoridade de Deus fez descer fogo do céu, ele, certa feita, manda reunir toda a nação de Israel que estava praticando idolatria por causa do seu rei, e esse Elias diz assim, aos 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Azera: vem cá, faz aí o altar de vocês e
começa a clamar, porque aqui vamos decidir quem é Deus, se o Senhor que fez os céus e a terra, Criador dos céus e a terra, ou Baal. Se Baal for Deus, ele vai responder com fogo. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai responder com fogo. E aquele homem profeta olha para a nação de Israel e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve-o. Mas se Baal é Deus, serve-o. Tá? Aí vamos ver no capítulo 18 de 1 Reis. Então, diz que os sacerdotes de Baal e de Azera se cortam, começam a se cortar, e daí vem esse ritual de cortes, vudus e tantos outros, começam a se cortar e clamar Baal até a viração do dia, vai virando, chega meio-dia e nada, e Elias diz assim: clama mais alto, possa ser que Baal viajou, porque eu bem sei que ele é Deus que tem boca, com D minúsculo, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpa, tem pernas e não anda. E aí Elias chega ao final da tarde, já que Baal não respondeu, porque os deuses que estão atrás de imagens de escultura são demônios, não são deuses, são espíritos imundos para enganar a humanidade e desvirtuá-la do Deus Criador dos céus e da terra. E aí o que vamos ver? Elias manda botar água, diz assim: bota água aí, já que o Deus dele, se Baal e Azera, não respondeu na lenha seca, molha o altar do Senhor, enche de água e bota várias talhas de água, que agora o Senhor vai responder. Diz que Elias não tinha terminado de orar e o Senhor manda fogo, respondendo a oração de Elias. Homem notório, debaixo da vontade de Deus. E segura um pouco Elias, para nesse instante falarmos do grande substituto de Elias. Característica dos profetas: trabalhavam por motivos espirituais. Pedro diz assim: sabeis, porém, que nos finais dos tempos levantarão homens cobiçosos, mais amantes do dinheiro do que amantes de Deus, que farão da vossa fé negócio. Quantos homens usam a Bíblia para fazer campanha de monte, campanha disso, campanha daquilo, que você vai ler a carta aos Hebreus e vai dizer que todo o sacrifício durou até Cristo, o sacrifício perfeito, que nós agora, o nosso grande sacrifício é aceitarmos Jesus como Salvador e mantermos a fé em obediência. Não precisamos pagar pela nossa salvação. Se ofertamos é porque somos gratos a Deus. Se ofertamos é porque agradecemos a Deus pelo aquilo que Ele nos dá, pelo salário mensal. Não porque somos obrigados por campanhas absurdas, por homens que Jesus vai dizer assim: o mercenário, ele quando vê o lobo, ele corre. Mas só os verdadeiros pastores, e existem verdadeiros pastores, existem verdadeiros profetas, dão a vida pelas ovelhas. Então, os verdadeiros profetas, características: esses homens trabalham por motivos espirituais. Martinho Lutero vê que no tempo dele, a sua igreja mãe, a sua igreja de nascença, a igreja de Martinho Lutero, ela estava visando dinheiro, separando um lugarzinho no céu para quem ofertasse mais. E Lutero, observando tudo aquilo e comparando com a Bíblia, diz: eles procuram a fé e a alma do povo no seu bolso. Quer dizer, era um motivo capitalista e não um motivo espiritual. Então, profetas, características: trabalham por motivos espirituais, possuíam pouco ou quase nada. Aí me assusta quando eu sei que um homem como o dito profeta atual, Ben-Hur, tem um acúmulo de fortuna de mais de 600 milhões, acumulado pregando de igreja em igreja, mais de 600 milhões. Seria esse homem realmente um profeta, como diz a Bíblia sagrada? Ou não seria esse homem um acumulador de tesouros na terra? Muito cuidado com isso, preste bem atenção. Falavam verdades de Deus. Oh, maravilha! Profetas falavam verdade de Deus, mesmo que se tornassem impopulares.
rejeitados. Você vai ter Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Jeremias é rejeitado pela sua família, é esmurrado, é surrado pela sua família porque se levanta como profeta chamado por Deus. É rejeitado pela sua família. Profeta nem sempre é aceito. Quando você vê o profeta sendo aceito demais, isso não é profeta, isso é vendedor de palavras bonitas, isso é vendedor de autoajuda. Profeta como Ezequiel, Deus usa Ezequiel e diz assim, ó, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque este povo é de dura serviço. Aleluia! Deus procura profetas como esse. Procura, irmão Carlos, procura. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Estive procurando um que estivesse tapando o muro e na brecha. Mas o Senhor diz, a ninguém encontrei. Espero, Deus, que até o fim deste programa o Senhor possa te encontrar na condição de profeta, de sedento pelo ministério profético. Aleluias. Glória a Deus, que assim seja, porque essa é a palavra do Deus que subsiste de geração em geração. Esses profetas, por que falavam a verdade? Leiam, quando puderem, Jeremias capítulo 23. A Bíblia diz, ai dos profetas que dizem, assim diz o Senhor, sem que eu, o Senhor, tenha dito. E profetizam mentiras do seu coração e não aquilo que tem escutado de mim. Porque aquele que tem visão, conte como visão. Aquele que tem sonho, conte como sonho. E aquele que tem profecia, entregue como profecia. Mas entregue aquilo que o Senhor mandar. Então nós vimos aí, característica dos profetas, trabalham por motivos espirituais, possuíam pouca ou quase nada riqueza, bem, falavam verdades de Deus, mesmo se tornando impopulares. Profetas videntes, homens fervorosos de Deus, que o Senhor levante esses homens nos nossos dias. Origem, família, educação dos profetas. Então, subtópicos, o que é um profeta, videntes, o que é uma profecia, uma revelação, uma resposta, características, vemos agora, como saber se falam de Deus. Aí está. Como saber? O primeiro passo para se saber se um profeta fala de Deus. Você vai ter Paulo lá no Novo Testamento. Paulo não manda ninguém julgar o profeta. Capítulo 14, verso 29 de Coríntios, Paulo diz, julgai a profecia. Paulo está em comum acordo, meus irmãos, meus amigos ouvintes. Paulo está dizendo que, primeiro, precisa conhecer a Bíblia, é muito bom conhecer a Bíblia, para saber se aquele profeta não está saindo dela, porque o apóstolo Paulo, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ele diz que se qualquer um trouxer revelação que não esteja condizente com a palavra, que seja anátema, maldita a palavra que sair da boca deles. Então não é palavra profética, aquilo que dissocia-se, que foge da palavra escrita inspirada por Deus. Outro detalhe, Deuteronômio capítulo 18, 20 a 22, o mesmo Moisés vai nos instruir. Moisés vai dizer, quando um profeta falar, como saber se é de Deus ou não? Quando um profeta, Deuteronômio 18, 20 e 22, é bom que vocês acompanhem. Eu vou esperar para que vocês encontrem Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 e 22. Amém? Creio que todos acharam. Então, Deuteronômio 18, 20 a 22, diz assim o Senhor a Moisés. Quando um profeta dentre vós falar e aquela profecia se cumprir, saberão que esse profeta veio do Senhor. Mas quando eles falarem e não se cumprirem, saberão que falar, olha o que ele diz no versículo 21, e
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, quando o profeta falar, 22, em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder. Assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, tem muita gente por aí falando coisa da soberba do seu coração. Aí os irmãos, alguns dizem assim, por que Deus falou comigo e não se cumpriu? Já se passou 20 anos e não se cumpriu, se Deus disse que era para se cumprir em 1 ano. Então, não foi Deus. Deuteronômio 18, 20 e 20 a 22. Nunca mais esqueça isso. Se falarem que é para se cumprir em 1 ano, em 2 e não se cumpriu, não foi Deus. Foi soberba do coração, orgulho do coração do profeta. A origem, família e educação dos profetas. Moisés, segundo nós temos lá em Atos, capítulo 7, 22, Moisés foi um homem instruído em toda a ciência do Egito. Se você parar para pensar que o Egito criou aritmética, que o Egito criou desenhos, a arte de desenhar, que o Egito criou muito da arte de construção, que o Egito criou muita coisa da arte da medicina, você vai parar para pensar que Moisés era um homem super, hiper, mega instruído. Atos 7, 22. Mas Deus também levantou profetas como Samuel, um profeta que veio de uma mãe simples, até então não citada, mas que se tornou um homem grande nas mãos do Senhor. Um homem que passou por Eli, se tornou o primeiro grande profeta de Israel, ungiu 2 dos maiores reis de Israel, Saul, antes de pecar, e Davi, o maior rei que Israel teve em toda a sua história. E esse Samuel foi um homem extraordinário, mas não veio de classe nobre. Foi o Senhor quem enobreceu a Samuel. Você vai ter também Isaías, que era primo do rei. Vamos ter, além de Isaías, temos também Ezequiel, como falei antes, que era filho de Buzi, era filho de sacerdote, Jeremias, filho de sacerdote, Daniel, homens cultos. Mas você vai ter, como eu falei há poucos, Elias, o tisbita, um homem aparentemente de vestes rudes, de um homem talvez que hoje não saberia se enquadrar no ministério profético como vemos hoje, com uma gravata bonita, um sapato brilhante, um colete aparentável, com um anel de teologia, de PhD em teologia no dedo, mas um homem que foi chamado por Deus, acreditem. E a importância desses profetas como Elias era tão grande que Deus diz assim, lá em 1 de Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Quem é o sucessor? Quem foi o sucessor de Elias? A Bíblia vai nos dizer que Deus manda Elias ungir um homem como seu sucessor. Está no livro de Reis, 1 de Reis. E este homem que sucedeu Elias, esse homem teve um ministério prolífico por 50 anos, e este homem nada menos, nada mais, foi do que o profeta Eliseu, um dos homens mais notórios. Ele já começa o seu ministério assim, quando Elias está para ser arrebatado, diz a ele, está ele atrás das malhadas do seu pai, e Deus diz a Elias, Reis, 1 de Reis 19, versículo 16, também a Gel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus disse a Elias que era para ungir a Eliseu, profeta em seu lugar. O que é que eu aprendo aqui? Profeta, ele é substituível. Não existe profeta permanente, que dure para sempre, que não morra, que não possa passar o seu legado para outro.
Elias passou o seu legado para Eliseu. E este homem, quando chega lá na frente, Elias diz assim, já no capítulo de segundo livro de Reis, capítulo 2, Elias diz para Eliseu: se tu me veres subir, capítulo 2, versículo 9, pedes o que quiseres que te faça, e te será feito. Sabe o que Eliseu pediu a Elias? Eu quero porção dobrada da atuação do Espírito que está sobre ti. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo sobre a minha vida. Da atuação do Espírito Santo sobre a minha vida. E quem era este homem? Eliseu foi um homem, queridos. E quando eu falo de Eliseu, um homem que ao iniciar o seu ministério joga a capa e o Jordão se abre. Ordena e duas ursas comem 42 anões. Um homem que, pelo amor de Deus, um homem que indo contra a gravidade, a lei da gravidade, um machado cai e flutua, porque Eliseu vai dizer, os servos chegam e dizem: ai meu senhor, o machado era emprestado. E Eliseu, usado por Deus, ordena e o machado flutua, indo contra a lei da gravidade. Milagres da parte do Senhor, né? Se fosse evolucionista que está na moda, eu diria que seria leis físicas estranhas e desconhecidas. Mas como eu sou crente, Eliseu, profeta da parte de Deus, ordena e o machado flutua. Esse mesmo Eliseu, este mesmo servo de Deus, vai ressuscitar um menino quando em vida, e depois um outro é lançado perto dele quando ele já morto, e ressuscita também. Esse Eliseu foi usado para curar um homem chamado Naamã. E eu quero parar um pouco aqui para te falar sobre a cura de Naamã. Naamã, um homem sírio, um general de um exército distante. Naamã, um general de um exército estrangeiro da Síria. E esse mesmo Naamã, ele, tendo uma serva judia na sua casa, na sua nação, Naamã toma conhecimento que em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu. E Naamã se dirige até aquela nação, procura o rei disse: porventura sou eu Deus para te curar? E quando o rei de Israel, incrédulo, já vai despedindo Naamã, Eliseu toma conhecimento, manda ele voltar e diz assim: manda ele voltar e saberá que em Israel tem profeta de Deus, tem homem de Deus. Então veja que ousadia. Qual era a doença de Naamã? Uma lepra, uma doença incurável para aquela época. Hoje seria como a AIDS, o câncer. E esse profeta, vendo a situação de Naamã, diz assim: vai até o rio, o rio Jordão, mergulha 7 vezes e estará curado. Quando Naamã se vê curado, veja o que ele diz no livro de Reis, capítulo 5, versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Veja a resposta de Eliseu. E você, ouvinte, seja você crente, estudioso da Bíblia, pregador do Evangelho, curioso, espiritualista, veja o que Eliseu responde quando ele diz que vai entregar as bênçãos. Eliseu diz assim, versículo 16, 1 de Reis 15, 16. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Oh, aleluias! Deus seja louvado, que o Senhor levante profetas que não tenha interesse comercial em tomar o dinheiro do povo, mas profetas como esses, como Jesus Cristo, como Paulo de Tarso, o construtor de tendas, que tenha interesse em salvação de almas, pois Naamã reconheceu que o único Deus digno de crédito não eram as suas imagens de escultura na Assíria, mas o Deus que estava em Israel, o Deus da Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Então, profeta, uma outra característica de profeta, ele odiava o pecado tal qual Deus, e ele
tomavam a causa de Deus para si quando viam o povo em pecado. Eles eram impulsionados por Deus, com palavras de Deus, para trazerem o povo de volta a Deus. Impulsionados por Deus para falarem em nome do Senhor, para falarem do Senhor. Então, esses homens, inspirados por Deus, eles tinham um amor, uma coisa maravilhosa. Eles tinham de Deus uma atenção especial para a situação do povo. Esses homens, é como se eles colocassem, entregassem o seu coração, os seus olhos de tal forma para o Senhor, que eles vissem para o Senhor, falassem para o Senhor, vivessem para o Senhor. E era um contato extraordinário. Então, esse Eliseu, ele sucedeu Elias e foi profeta por aproximadamente 50 anos, segundo os catedráticos, segundo os historiadores. Eliseu profetizou e exerceu seu ministério por quase 50 anos. Esses profetas, meus queridos amigos ouvintes, e creio e espero que até aqui você esteja compreendendo, eu busco sempre falar uma linguagem fácil, uma linguagem vernacular, uma linguagem que você possa compreender, até mesmo sem ter dificuldade linguística, de ter que estar consultando dicionários a todo momento. Talvez uma linguagem chula, embora eu não busque ser vulgar, eu quero ser entendível, certo? Numa linguagem clara, elucidativa, mesmo porque a Bíblia diz que a função dos ministros é dispensar os mistérios de Cristo. Então, a minha função como obreiro do Senhor, como servo do Senhor, é clarear aquilo que para você está escuro, está inentendível, parece mistério, né? Se você ler Marcos capítulo 4, versículo 34, diz que tudo que Jesus falava em parábola, aos seus discípulos ele traduzia em particular. Então eu busco sempre minhas pregações que o Senhor tem nos dado, ou nesses programas, e meu contato, diálogo, nas coisas que escrevo, apostila, ser o mais claro possível, para que a sua alma chegue a Deus sem dificuldade. Então, esses profetas impactaram a nação de Israel, que foi dividida, Israel e Judá, impactaram Moabe, impactaram a Síria, impactaram o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, impactaram aqueles que se faziam servos de Deus, mesmo sendo de outras nações, e se tornavam prosélitos, acreditavam que só o Deus da Bíblia é o Deus digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então, esse foi um pequeno respaldo sobre o ministério profético no Antigo Testamento. E uma coisa que eu quero te dizer também. A Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18, não havendo profecia, olha a importância da profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe. Sabe por que às vezes tem corrupção dentro da tua igreja, da igreja local, do ministério que você congrega, da igreja que Deus te colocou às vezes, e os homens estão descuidando? Porque está faltando profeta no meio da tua igreja. Sabe por que a igreja de Cristo às vezes tem amolecido com o pecado, que muita gente tem cedido às pressões da mídia televisiva, jornalística? Sabe por quê? Porque está faltando profetas, homens que tenham coragem de dizer não ao pecado, homens que tenham coragem de impactar este mundo com os valores de Deus, com os valores de Cristo. Então eu quero levantar essa bandeira através deste programa, que está faltando profetas nesta terra. Está faltando profeta na tua igreja, está faltando profeta na tua comunidade, está faltando profetas na televisão, como Silas, como Marcos e outros, está faltando profetas compromissados com a verdade, que pregue contra a ganância, que pregue contra a imoralidade, que pregue contra o pecado,
contra o sexo infantil, contra a fornicação, contra o adultério, contra a prostituição, contra a violência, contra a maldade humana. Profetas que se coloquem no coração de Deus, na misericórdia, está dentro do coração de Deus e condoesse da situação do ser humano sem se preocupar com o retorno financeiro, sem juntar tesouros nesta terra. Receba isso como palavra profética. Deus há de levantar nesses últimos dias, cumprindo Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, uma nova geração de profetas e de profetisas, de pessoas compromissadas com a verdade, e que aprove a Deus que você e a sua família esteja debaixo desta bênção que é o ministério profético. Que Deus levante na sua igreja profetas do Senhor. Que Deus levante na sua igreja homens que tenham desejo de serem profetas e profetisas usados pelo Senhor. Glória a Jesus, graças a Deus, que o Espírito Santo cumpra essa parte na tua vida. Irmão Carlos, o ministério profético, ele continua ativo. Eu sei que vocês já gravaram aí Provérbio 29:18, não havendo profecia, o povo perece. Aleluia! Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. No Novo Testamento, vamos continuar. Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi fruto da vontade de homens. Vamos lá. No Novo Testamento, falando em profeta no Novo Testamento, a Bíblia começa dizendo, se formos lá para o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67, vamos ver lá, Lucas 1, 67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, aleluia, se Zacarias profetizou no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, versículo 67, é porque Zacarias era profeta. Zacarias profetizou, capítulo 1, versículo 67. A Bíblia também fala de uma serva, vamos ainda em Lucas, capítulo 2, fala de uma profetisa também. Para você que é machista, a Bíblia fala de uma profetisa. Lucas 2, capítulo 36, e ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta já era avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva. Veja que coisa. E estava ali a profetisa Ana. Profetiza. Deus tem profetisas. Para você que é machista e acha que Deus só usa você porque é homem, Deus tem profetisas. Mulher não é profeta. Aprenda isso no léxico, na gramática. Mulher é profetiza e não profeta. Amém? Então, eu citei 2 profetas, um profeta e uma profetisa, no Novo Testamento, só que algumas pessoas se veem embaratinadas, se veem atordoadas com essa questão do ministério profético. Então, eu quero separar essa parte para tratarmos do ministério profético no Novo Testamento. Eu queria separar, mas eu prefiro fazer junto e ganhar a sua atenção em um programa enxuto. O ministério profético no Novo Testamento, o que mais embaraça, deixa as pessoas confusas. Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 9, e as pessoas por falta de conhecimento às vezes se perdem. Mateus 11, 9 diz assim, mas então, que foste ver um profeta, falando de João Batista? Sim, vos digo eu,
e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Algumas pessoas, quando falam, lembram de outro trecho de Jesus, do Senhor Jesus, acham que no Novo Testamento não tem mais profetas. Porque eles pegam Lucas capítulo 16 e, mal traduzido até um certo ponto, e interpretam que no Novo Testamento cessou-se o ministério profético. Olha que eu comecei citando Zacarias e Ana no Novo Testamento, livro de Lucas capítulo 1 e 3. E algumas pessoas pegam Lucas capítulo 16, versículo 16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Queridos irmãos, há muita confusão nisso. Se os profetas só duraram até João, como é que você vai explicar outros profetas depois de João no livro de Atos? Como é que você vai explicar o livro de Apocalipse, que é um livro profético? Como é que você vai explicar o apóstolo Paulo profetizando nos nossos dias seriam tempos difíceis? Calma, eu chego lá. A lei e os profetas duraram até João. A tradução feita para duraram trouxe todo o problema. Na tradução original, eu tenho alguns recursos que nos ajudam, como a Bíblia Illumina Gold, é um conjunto de Bíblia, 5 Bíblias em um programa de computador, que traz-nos alguma luz. Examinando palavras como essa, Manual Bíblico Halley, examinando livros como a Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do doutor Esdras Costa, hermenêuticas como o livro de Ciências de Interpretação de Texto, como do doutor H. Virkler, vamos ter algumas explicações. O texto original de Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas até João. Não tem a palavra duraram até João. É acréscimo do tradutor. Se você pegar a Bíblia Nova Versão Internacional, o tradutor, consultando o grego original no qual foi escrito, ele faz a correção, porque aqui está assim: a lei e os profetas duraram até João. Não, ele vai fazer se completam em João. A lei e os profetas não duraram. Esse duraram vai dar a sensação de que finda. Não. O termo ali é plerô. E plerô tem a ideia de completar, encher. Então Jesus estava dizendo que se completa aquilo que os profetas profetizaram de Gênesis a Malaquias, se completam em João. A promessa da vinda de Jesus, do Messias, em Gênesis 3:15, em Isaías 9, em Jeremias, em outros trechos da Bíblia, como o renovo do Senhor, como o sol da justiça em Malaquias, essas promessas do Messias duram, se completam, não duram de terminar, se completam em João, certo? Amém? Entendido até aí? Vamos continuar. Passar dessa explicação, que é necessária em algumas Bíblias de estudo, até pulam isso, talvez por dificuldade. Vamos ver alguns profetas no Novo Testamento. Abram comigo para você entender que ainda há profeta no Novo Testamento. E o nosso Senhor Jesus, o João morre. Quando João morre, o profeta João morre, Jesus vai fazer várias profecias. Ele vai profetizar sobre o futuro, falando do fim do mundo. Haveria dias, Jesus vai falar que haveria rumores de guerras, fome, peste, terremotos, traição uns aos outros. Isso é o quê? Profecia.
Jesus está profetizando. Jesus profetiza a vinda do anticristo, profecia. Ele profetiza a vinda do Filho do Homem, profecia. Então Jesus, nosso Senhor, foi o maior dos profetas que pisou nessa terra. Ele mesmo diz, eis aqui quem é maior do que Moisés, quem é maior do que João. Então ele foi maior do que os profetas e continuou profeta depois de João. Então a Bíblia não pode contradizer-se. Então entenda isso. Quando se diz em Lucas 16, se completam, certo? Se completam até João. Ele mesmo diz assim, você vai ler, ele diz assim, não cuideis, olha a resposta de Jesus, ainda nisso, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim cessar, eu não vim findar, eu não vim encerrar com a lei e os profetas. Ele diz assim, não vim abrogar, mas cumprir, plerou, vim completar. Acaba em João, Jesus continua o ministério profético. Amém? Ficou entendido essa parte? Vamos para outro trecho para entender que há profetas no Novo Testamento. Quem quiser pode anotar e ler depois. A Bíblia nos fala em Ágabo, um profeta no Novo Testamento. Leia lá Atos capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz a Bíblia. Atos 11, 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, imperador de Roma. Veja que esse homem está profetizando, esse Ágabo está profetizando ainda pelo Espírito Santo que haveria uma fome e houve. Vamos ainda ver em Atos, falando sobre este Ágabo, para você entender que o ministério profético continua no Novo Testamento, profetas de qualidades de Deus, Atos capítulo 21, versículo 10. Veja que maravilha, para você entender que os profetas não duraram até João, duraram má tradução do escritor, corrigida na Nova Versão Internacional, e aprendeu-se que plerou, cumprir, completar, continuar. Leia aí Atos capítulo 10, 21, versículo 10. Diz assim, ó, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, o mesmo Ágabo que eu li há poucos em Atos 11, 28, Atos 11, 21, ou Atos 21, 10, está lá escrito, demorando-se ali por alguns dias, chegou-se da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Ainda em Atos 21, temos outra informação. Olha que eu falei lá no início em Lucas 2, 36, que Deus ainda tem profetizas mulheres. Leia agora o mesmo Atos 21, versículo 9. E tinha este Filipe, o evangelista, servo do Senhor, e tinha este Filipe 4 filhas virgens que profetizavam. As filhas de Filipe eram profetisas. Aleluia! Estavam debaixo do ministério profético no Novo Testamento. Como explicar se não houvesse profetas no Novo Testamento? Você vai para o maior apóstolo de todos os tempos, o homem que mais trabalhou pela fé cristã, a saber, Paulo de Tarso. Ele chega na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e profetiza. Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos nossos tempos, aí eu estou corroborando a ideia, a exegese do texto. No nosso tempo, hoje, Paulo está dizendo, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos de demônios e a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, olha que coisa,
Paulo dizendo aqui que quem proíbe o casamento como sacerdote, no meio sacerdotal, se dizendo profeta, está profetizando da parte do inimigo e não da parte de Deus, e hoje causam promove a homossexualidade com este ato de proibir os casamentos no meio sacerdotal. Aí Paulo acrescenta, versículo 3 de 1 Timóteo capítulo 4, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para que os conhecessem, e para que conhecessem a vontade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, ou seja, depois da oração, tudo vai bem. Porque pela palavra, Paulo diz, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, Paulo foi um profeta no sentido mais lato da palavra. No capítulo 11 de Romanos, que temos ali? Paulo dizendo que se cumpriria o tempo dos gentios, que somos nós, e enquanto isso Israel foi rejeitado. Quando se cumprisse a salvação dos gentios, Israel iria voltar. Romanos capítulo 11, Paulo vai nos dizer que Israel iria voltar a profetizar, ou a ser nação escolhida de Deus, ou seja, o jambuzeiro, né? A árvore principal de Deus, seria tratada novamente por Deus, quando se completasse a salvação dos gentios, que somos nós. Gentios são todos aqueles que não pertencem à nação escolhida originalmente. E, para ganharmos fim deste programa, falando sobre profecia no Novo Testamento, Paulo também diz em 1 Tessalonicenses, profetizando o futuro, capítulo 4, Paulo vai dizer em Tessalonicenses 2, que viria o homem iníquo, o homem da perdição, que traria sobre si a iniquidade. Quem é esse senão a besta, que trará sobre si marca de homem, número 666. Paulo vai dizer em capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3 em diante, que ele não quer que os irmãos ignorem que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, que o Senhor voltará do céu com alarido, com voz de arcanjo, e ressuscitará os que estiverem mortos, transformará os que estiverem vivos e nos arrebatará com ele nas nuvens. Isso é o que? Profecia de Deus para as nossas vidas. Segunda de Tessalonicenses 2:3, Paulo também vai lançar a profecia. Tessalonicenses 2:3 está lá, pode conferir. Há uma profecia da parte desse apóstolo, servo do Senhor, orientado pelo Senhor. Ele vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso Paulo está falando do período da grande tribulação. Pedro foi profeta, maravilha do Senhor. Novo Testamento, Pedro, aquele Pedro que falamos há pouco, Pedro foi profeta. Pedro diz lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, inspirado por Deus, Pedro diz assim, 2 de Pedro 2, 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor. Olha aí, quando você vê muita gente blasfemando os profetas do real, cuidado, não são profetas de Deus, são profetas do seu próprio bolso. Um outro detalhe que temos no Novo Testamento, Deus diz assim, falando do ministério, e o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, se Deus deu uns para apóstolos, outro para doutores e outro para profetas, significa que no Novo Testamento o ministério profético continua ativo. Isso está claro, certo? Então, eu quis com isso trazer à luz essa ideia de que Deus continua atuando e levantando profetas, homens escolhidos, selecionados pela vontade do Senhor. Amém? Nem todos são profetas, nem todos têm esse chamado, mas a Bíblia nos orienta a buscar o ministério profético, né? A Bíblia diz assim,
Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra, né? A Bíblia também fala dos santos apóstolos e profetas, e vamos ver em Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, há profeta no Novo Testamento. Amém? Leiam quando puderem, para a gente fechar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, você vai ter lá uma coisa que diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar você, a sua família e a sua vida, e que você creia que Deus ainda tem profetas chamados pelo Senhor. Creia que se não houver profetas, a coisa vai de mal a pior. Deus ainda levanta homens que estão acima do mundo e estão dispostos a obedecerem à sua vontade. Que Deus vos abençoe, que você, quem sabe, leve este programa para abençoar a outros, aqui, ali e acolá. E que Deus traga um despertamento na sua igreja, na sua vizinhança, no seu ministério, na sua vida espiritual. Que Deus traga um ressurgimento, um ressuscitamento, uma ressurreição, na verdade. Que Deus traga vida para o seu ministério, mudando a sua ideia do que é ser um profeta de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Espero você para os nossos próximos programas, que em breve serão divulgados. Deus os abençoe hoje e sempre. Ficai com Deus.